Olá, tudo bem? Tudo belezinha? Fala aí, galera. Tudo certo? Só alegria na vida de vocês? Na minha tá só alegria, ainda mais na sua companhia, estudando matemática, que é a magia, aquela ciência que arrepia. Galerinha, questão número 3 da nossa lista, mais uma questão que envolve progressão aritmética. A questão diz assim: um estacionamento cobra R$6 pela primeira hora. A partir da segunda hora, os preços caem em progressão aritmética. O valor da segunda hora é R$4 e o da sétima hora é 50 centavos. Quanto gastará o proprietário de um automóvel estacionado 5 horas nesse local? Bom, galerinha, a gente tem um problema aí de PA, né? E é muito importante aqui destacarmos que ele cobra R$6 pela primeira hora e a partir da segunda hora que os preços caem em progressão aritmética. Ou seja, eu tenho uma PA a partir da segunda hora. Então a primeira hora eu deixo ela aqui esperando, né? Ficou uma hora lá, até uma hora pagou R$6, depois é que começa a nossa PA. Perfeito? Bom, vejamos o seguinte. Então, ó, aqui nós temos a nossa primeira hora, certo? R$4, coloquei aqui na sequência numérica, e a sétima hora equivale a 50 centavos. Então, eu comecei a partir da segunda hora, PA. Então, a nossa segunda hora é o nosso primeiro termo, é o termo A1, certo? Já a sétima hora equivale ao sexto termo dessa sequência. Tranquilo? Porque a gente excluiu a primeira hora de R$6. Então, R$4, que é a segunda hora, equivale ao primeiro termo, né? E a sétima hora, que é 50 centavos, o sexto termo, porque, repito, a partir da segunda hora tem a PA, então tá aí a nossa PA, perfeito? De 4 a 0,5. Tranquilo? Pessoal, aqui eu deixei bem claro, né, para vocês, ó, corresponde ao valor pago à segunda hora, corresponde ao valor pago na sétima hora. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso encontrar a razão, né? Preciso encontrar qual é a razão de decrescimento, como é que esses valores estão decrescendo, né? Como ele está em PA, esse valor de decrescimento ele é constante entre os termos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o termo geral da PA como recurso de cálculo aqui. Tá? Senhor, eu tenho que utilizar? Não, eu vou apresentar aqui um recurso de cálculo, uma maneira de se resolver isso utilizando o termo geral da PA. Então eu vou encontrar quem é a razão. Sempre que eu tenho dois termos, né, pessoal, eu consigo encontrar a razão. Claro que quando os termos são consecutivos é mais fácil, né? Quando os termos não são consecutivos, eu costumo modelar essa situação utilizando o termo geral da PA. Perfeito? Então olha só, aqui a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Eu gosto de destacar, pessoal, que esse n-1 que aparece aqui na fórmula, ele é a diferença entre as posições, ó. É a diferença entre a posição n e a posição 1, né? Claro que o A1 aparece aí, mas eu posso usar qualquer termo, eu posso usar o AN e o é igual a 2, aí fica n-2, eu posso usar, enfim, qualquer termo. É importante que você entenda, então, ó, que aquele n-1, aquela diferença ali que multiplica a razão, representa sempre a diferença entre as posições dos termos envolvidos no cálculo, ok? Guarda isso no teu coração e não esquece. Tranquilo? Então, ó, utilizando o termo geral, pessoal, nós temos a seguinte situação. O A6 é igual ao A1 mais 5 razões. Olha aqui o 5, ó. Porque o 5, né, é a diferença entre as posições 6 e 1. Então, substituindo agora os valores que nós temos. O sexto termo da nossa sequência, ele era os 50 centavos, 0,5. O A1 da nossa sequência é 4, mais 5 razões. Então, agora eu vou encontrar quem é essa razão, eu vou isolar a razão. E aí, pessoal, matematicamente, eu sei que muitos professores costumam utilizar, passa o 4 para o outro lado, enfim. Mas o que acontece numa equação, de fato, a equação não é uma estrutura em equilíbrio, como se fosse uma balança, né? Então, tudo que eu faço de um lado, eu preciso fazer do outro lado, para manter esse equilíbrio até o fim. Então, ó, como eu preciso anular 4, pessoal, para anular 4, o que eu faço? Eu subtraio 4. Então, aqui, ó, 4 menos 4, anulei 4. Por isso que o professor comenta, os professores têm o costume, nós professores temos o costume de dizer, passou para o outro lado, né, tá somando, passa subtraindo. Na realidade não passa nada, a gente utiliza esse linguajar para tentar facilitar o raciocínio, né? Mas é importante que você entenda isso perfeitamente. É bom dar uma estudada em equações aí para entender, porque os erros em equações vem muito dessa questão do passar, quando muda sinal, quando não muda sinal. Na realidade, o que muda é a operação, né? Se eu tenho soma, para anular a soma eu preciso subtrair. Se eu tenho multiplicação, para cancelar a multiplicação eu preciso dividir. E outras operações também têm as suas inversas, né?
Beleza. Galera, então, ó, 0,5 menos 4 vai ficar negativo 0,3. Perfeito? Show de bola. Então agora, negativo 3,5, desculpa. Né? Negativo 3,5 é igual a 5 razões. Aí a mesma coisa, ó, eu preciso aqui, ó, cancelar esse 5. Para cancelar 5, eu preciso dividir por 5, né, pessoal? Aí nós professores temos o costume de estar multiplicando, passa dividindo, né? Então, na realidade, não passa. Na realidade, não passa. Matematicamente falando, não passa. Eu preciso, de fato, aqui dividir por 5 ambos os lados para cancelar esse 5. Então, negativo 3,5 dividido por 5 dá negativo 0,7, certo? Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, ó, encontramos a razão. Significa que a cada termo o meu valor decresce 0,7, ou melhor, falando em unidade monetária, 70 centavos por termo. Perfeito? Então tá aí a nossa razão. Mas qual era a pergunta, né? A pergunta é quanto gastará o proprietário de um automóvel estacionado 5 horas nesse local. Então esse é o nosso objetivo. Vejamos o seguinte, pessoal. A nossa sequência fica da seguinte maneira. Como a nossa razão é negativo 0,7, né? Aqui o primeiro termo era 4, se eu subtrair 70 centavos, vai para 13,30, subtrai 70 centavos, vai para 12,60, subtrai 70 centavos, vai para 1,90. Né? Então, ó, só para lembrar, né, pessoal, aqui ó, era a segunda hora, aqui a terceira hora, a quarta hora aqui, e chegamos à quinta hora estacionada. Perfeito? Lembrando que tem lá a primeira hora que custa R$6, certo? Aqui da primeira hora, né? Mas a PA é a partir da segunda hora. Então o que eu vou fazer? Obviamente eu vou somar esses valores, né, pessoal? Então, ó, somando esses valores, 6 da primeira hora, mais 4 da segunda hora, mais 13,30 da terceira hora, mais 2,60, mais 1,90 da quinta hora, nós chegaremos a um total de 17,80, certo? Então, olhando lá para a nossa questão, 17,80, alternativa de letra A. Tranquilo, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Bons estudos. Partiu gabaritar. Sempre. Beijão.